Então hoje a gente vai ver esse livro, como eu tinha falado, né, o livro Noite Feliz, do Lama Yeshe, publicado pela editora Pensamento, né. O Lama Yeshe, ele faz parte da escola Gelugpa, né, fazia parte, ele nasceu em 1935, morreu em março de 1984. Ele foi um dos primeiros a trazer o budismo tibetano para o Tibete, para o Ocidente, quero dizer. Né? Ele foi um tutor júnior do Dalai Lama atual, do 14º Dalai Lama. Né? E ele, então, foi um dos fundadores da Fundação pela Preservação da Tradição Mahayana, né? Que é uma fundação que foi criada no Ocidente justamente para incentivar, para preservar os ensinamentos Mahayana, para incentivar a tradução de material do budismo tibetano, mas também do Mahayana da Índia. Ele morre em março de 1984 e renasce logo depois, em maio de 1985. Então, ele não é monge na vida atual. Ele é casado, tem filho, mas tem votos, né, votos tântricos, votos Mahayana, que o permitem ensinar o Dharma. A primeira parte deste volume, esse livro ele tem 3 partes, é uma série de palestras de Natal feitas pelo Lama Yeshe após cursos realizados entre 71 e 74. A segunda parte, intitulada Unidade, ela é extraída de uma palestra feita no Copan em 27 de dezembro de 75, após 3 dias de ensinamentos e cerimônias especiais, durante os quais os estudantes leram as biografias de Jesus, de Buda e de Tsongkhapa. E a terceira parte é uma tradução que o Naguang Chotok fez de um ensinamento conciso sobre a transformação do pensamento que contém as instruções fundamentais para o desenvolvimento da mente compassiva. Um ensinamento Lojong, né, sobre a alquimia mental. Na verdade, é um trecho do Lang Trungpa, que a gente vai ver mais no final aqui hoje, dos 8 versos da transformação da mente. E eu só selecionei um, porque esse é um texto até que merece depois um vídeo próprio, uma reunião própria, para a gente vê-lo com mais calma. Então, aqui, indo para essa parte inicial do livro, né, indo para a primeira sessão do livro, intitulada O Melhor Presente, que aqui o Lama Yeshe vai dar algumas dicas de como se portar durante uma comemoração de Natal, né, de como se portar durante esse período, em termos de uma atitude mental, realmente. Qual seria a atitude ideal para nós termos como ocidentais, né, ou como pessoas que vivem em países em que o cristianismo é muito importante para a nossa cultura e que mesmo que a gente talvez diga não seguir essa tradição, ainda assim ela nos influencia de qualquer forma, né? Os nossos familiares a seguem e daí por diante. Então, para que uma celebração de Natal seja satisfatória, deve ser de uma natureza verdadeiramente religiosa. Jesus veio a esta terra e apresentou os seus ensinamentos, mas os seres terrenos esquecem completamente esse fato. Então as pessoas se desconectam do significado espiritual dessa data. E claro que a gente pode sempre questionar, né, e pensar que essa data ela não começou com o cristianismo, não começou com o nascimento de Jesus. Jesus muito provavelmente não nasceu nessa data, não nasceu no ano que é atribuído ao seu nascimento. Né? Tem várias questões aí. A maioria de nós aqui também estuda os evangelhos apócrifos, o cristianismo primitivo, as antigas escolas gnósticas, então a gente sabe que toda essa história que nos é dada pela, pelo cristianismo tradicional, pela patrística, é uma história problemática, é uma história que tem muitas manipulações, mas ainda assim essa é uma data que tem o seu simbolismo. E para qualquer cristão no mundo, né, o Natal significa, acima de tudo, se voltar para esse exemplo de Jesus, né? Se voltar para o nascimento de Jesus e o impacto depois que esse personagem terá em toda a tradição cristã, né? Em todo o mundo ocidental. Aliás, não haveria, obviamente, tradição cristã sem ele. Só que no Ocidente atual, né, como o Lama Yeshe destaca, como as pessoas esqueceram do significado do Natal, para eles, então, o Natal significa, acima de tudo, fazer compras, gastar dinheiro, comprar presentes e criar confusão. Né? Virou um feriado materialista. E por isso, então, essa confusão é uma confusão que reflete uma confusão na nossa mente também. Né? Que, mesmo talvez que a gente não vivesse numa sociedade tão consumista, ainda assim, de alguma forma,
por nós termos mentes confusas e perturbadas, por estarmos no samsara, ainda assim, essa data, por ser uma data, né, muito de todo mundo, das massas, de todo mundo que é de alguma forma ligado a essa tradição, ainda assim ela acabaria virando uma espécie de formalidade em que se perderia o seu significado essencial, porque é isso que acontece em geral com qualquer data religiosa quando estamos no samsara, né? A gente perde aquele significado mais profundo, perde a conexão com aquela linhagem, com aqueles seres, com aqueles ensinamentos, devido ao poder das nossas perturbações mentais. Há um esquecimento. Não é à toa que o budismo sempre enfatiza a questão da contínua lembrança, né? E talvez o Natal fosse um bom período para quem se identifica com Jesus, para quem vê Jesus como um mestre, como um bodhisattva, talvez, para então lembrarmos do seu exemplo, lembrarmos dos seus ensinamentos acerca da compaixão, acerca da renúncia e daí por diante. Só que, em geral, o que acontece no Natal é que ele vira uma outra coisa, vira um feriado consumista, ou então vira ainda um feriado de bate-boca, né, de choque entre pessoas, entre parentes, etc. Também um feriado em que há um excesso de consumo de álcool, né, algo nada espiritual, um excesso de comida também, né, talvez fosse uma época boa para tentar praticar um jejum, para evitar alimentos que causam danos aos outros seres, mas pelo contrário, né, até uma adoração à carne, né, o sacrifício do peru ou de outros animais, né? Então, é uma data que acabou se tornando muito problemática, em que se foca em alimentos que destroem vidas, né, alimentos de origem animal, e ao mesmo tempo também em que se volta bastante para bens materiais e para uma competição entre pessoas, entre parentes, né, em que você vai encontrar aquelas pessoas que vão te julgar, que talvez você não as veja com frequência. Então, mas nós temos o poder de tornar o Natal significativo, se nós entendermos que essa confusão ela está na nossa mente, que nós temos uma responsabilidade. Nós podemos tornar o Natal significativo, cheio de paz e verdadeiramente religioso. Mas em vez de usar esse poder, nós sucumbimos à energia mundana negativa, né? Nós nos deixamos levar por essa energia mundana negativa. E a gente pensa, então nós pensamos, preciso comprar algo para minha irmã, porque se eu não lhe der nada, talvez ela não goste mais de mim. Fica essa preocupação, né? E essa ideia de ter que doar algo ao outro, ter que dar algo ao outro por mera conveniência. O budismo fala muito da paramita, generosidade, de dana. E aqui é um oposto de dana, né? Porque dana implica doar algo sem esperar algo em troca. Doar algo sem esperar uma retribuição, não é um toma lá da cá. Em geral, o que acontece no Natal é uma distorção dessa ideia. Você dá presentes, mas você espera algo. E você já tem uma expectativa de ganhar presentes também de certas pessoas. Talvez se você não ganhar esses presentes ou não ganhar presentes que você esperava ganhar, isso pode afetar, inclusive, a forma como você se relaciona com essa pessoa. Então a gente vê como o apego é muito reforçado nessa data também. Então eu preciso comprar algo para minha irmã, porque se eu não lhe der nada, talvez ela não goste mais de mim. Pode ser que ela também não me dê nada. Ou é melhor, então, não comprar um presente barato para o meu amigo, senão talvez ele não me dê nada de valor em troca no ano que vem. Então, é melhor eu também não comprar algo muito barato, porque eu quero depois algo caro dessa pessoa, né? Então fica sempre nesse toma lá da cá. E tais pensamentos, eles são extremamente negativos, né? Não levando a nada mais do que a insatisfação. Eles estão completamente envolvidos por noções egoístas e imaturas sobre o que é felicidade verdadeira. Não tem nada a ver com religião. Se a gente entender a palavra religião bem, né, entender a palavra como esse religare, como esse buscar se religar com uma natureza mais essencial, mais espiritual, não é o que acontece. O que acontece, pelo contrário, a gente está se apegando a um momento específico, esperando que vai ter satisfação desse momento, né? Esperando então que isso vai se tornar uma boa memória e um momento, inclusive, que pode afetar a forma como nós julgamos, como nós nos relacionamos com pessoas que nos são próximas, com parentes principalmente, né? Com a família, já que é um feriado muito voltado para essa questão da família, ou às vezes também para colegas de trabalho, etc.
E até uma questão muito atual, né? Hoje em dia ficou meio na moda dizer que a felicidade é uma coleção de momentos. Eu acho muito curioso isso, eu tenho visto isso bastante por aí na internet, em redes sociais, né? Que a gente não pode esperar uma felicidade plena, e de fato no samsara não haverá uma felicidade plena, mas que a gente tem que entender que é uma coleção de momentos. Só que o problema nisso é que a gente ainda assim continua buscando essa felicidade plena em momentos diferentes. A gente continua se apegando à ideia de que é possível alcançar um tipo de felicidade contínua no samsara, né? Uma ideia de que, então, eu tenho que ter momentos que vão me dar felicidade, que vão me dar alegria. Essa é a função da vida, essa é a função das outras pessoas, né? Então, eu fico tentando coletar, colecionar felicidade, o que também não está de acordo com a ideia budista, né? Com a ideia budista, o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade, só vem uma vez que nós buscamos nos libertar de dukkha. Buscamos nos libertar do sofrimento que é causado pela noção da separatividade, que é causado pela noção de que temos um eu separado inerente, que é uma noção ilusória, né? Que esse eu mundano, ele realmente possa ser uma fonte de felicidade e que a nossa vida, ela deve ser ditada pelas vontades desse eu. Então, uma vez que a gente compreende o vazio de existência inerente, o vazio de existência separada, que nós entendemos que o nosso eu não tem uma existência essencialmente separada, que ele não existe de forma autônoma e que nenhum dos fenômenos existe dessa forma, então aí sim a gente consegue se libertar do sofrimento, deixando o apego, a aversão de lado. Mas ao mesmo tempo, para chegar a essa compreensão, a essa sabedoria, nós já temos que trabalhar uma forma de superar o apego e a aversão pelas coisas do samsara, né? A atração e a repulsão pelas coisas do samsara, né? E a gente tem que pensar que tem que ter uma atração positiva, não a atração pelas coisas do samsara, mas a atração pelo dharma, a atração por bodhicitta, pelo altruísmo, a atração pela sabedoria, né? E repulsão ao samsara. A gente tem sempre que tomar cuidado com essas palavras, né? Apego, desapego, atração, repulsão, porque o português, as línguas ocidentais não dão conta da variedade de termos sânscritos que nós temos. Então não é que toda atração seja ruim, né? Se eu me sinto atraído por essa tradição, se eu me sinto atraído por um caminho espiritual, isso não é algo ruim. De alguma forma, se eu me agarro a uma senda espiritual, de uma forma saudável, com discernimento, isso também não é ruim. Já se eu me agarro a sentimentos mundanos, se eu me agarro ao meu egoísmo, se eu me agarro a bens materiais, isso já é algo mais destrutivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das palavras aqui. Mas, de qualquer forma, né, esses pensamentos materialistas em relação a essa data, eles são extremamente negativos, não levando a nada mais do que a insatisfação, do que a dukkha, ou sofrimento, né? A palavra dukkha em sânscrito, a primeira nobre verdade de que há sofrimento na vida, nessa vida condicionada, na existência condicionada, no samsara, essa palavra dukkha pode ser traduzida tanto como sofrimento, quanto como insatisfação. E dessa forma, então, as pessoas elas ficam completamente envolvidas por noções egoístas e imaturas sobre o que é a felicidade verdadeira, né? Que seria o contentamento, seria justamente aquele contentamento de uma mente tranquila, uma mente serena, uma mente desapegada dessas expectativas mundanas, materiais, e uma mente, então, que se alegra pela virtude, pela prática da virtude, que desenvolve a compaixão, que olha para o outro com um senso de serviço, né, que olha para o outro com um senso de compaixão. E esse senso egoísta, esse pensamento egoísta não tem nada a ver com religião no seu sentido mais elevado, com essa ideia de nos religarmos com aquilo de há de mais essencial em nós, né, com a nossa natureza quintessencial, com a clara luz da mente que está em nós, mas que está velada pelas perturbações mentais. A verdadeira religião traz paz e satisfação para a mente. Ações que só geram confusão não desempenham nenhum papel religioso. Então a gente pode até pensar aqui, né, tem que tomar cuidado com essa tradução, mas pode pensar que o que é o Dharma? Né, o Dharma é a sustentação. Então, se algo não nos traz sustentação, não nos leva para um caminho virtuoso, um caminho de paz e satisfação, isso não é o Dharma, isso é um anti-Dharma. Se algo nos leva para confusão, se alguma prática, se alguma busca está nos levando para mais confusão,
na verdade, para um caminho de mais infelicidade em que o senso de eu se reforça e há mais apego às sensações, aos sentidos, isso não é o verdadeiro Dharma, isso não é a verdadeira religião. Ao contrário, essas ações que só geram confusão, elas vêm de uma mente facciosa. Aqui é a tradução, né, eu coloquei da tradução aqui da editora Pensamento, do livro do Lama Yeshe, mas é no sentido de uma mente competitiva, né, essa mente competitiva que pensa, se eu der isto, receberei aquilo em troca. Tal mente é extremamente imatura e egoísta. De novo, essa distorção, né, do doar, essa distorção da paramita, da virtude, da perfeição, da generosidade, dana, em sânscrito. Então, essa busca de querer algo em troca. Talmente é extremamente imatura e egoísta e rejubila-se, alegra-se, quando recebe muitos presentes e fica deprimida quando não vê satisfeitas as suas expectativas. Que diferença então há entre uma mente como essa e a de uma criança? Consideramos-nos adultos, mas as nossas ações e atitudes mostram-nos que somos pouco diferentes das crianças, né? Nós somos uma mente infantil nesse sentido. Como a gente até vê no texto do Shantideva, do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, né? Nós somos seres infantis. É um termo que é comum de ver em traduções budistas, né? Seres infantis ou imaturos, por ainda estarmos vivendo sob o jugo do apego e da aversão ignorantes, do apego e aversão por coisas mundanas, por coisas samsáricas, por sensações samsáricas, né? Por esse senso de um eu samsárico, condicionado. Então, elas exageram a importância de receber presentes às crianças, e nós fazemos o mesmo, né? As crianças acreditam em Papai Noel, e até alguns adultos aí acreditam, andei vendo umas pesquisas que parece que nos Estados Unidos 20% da população acredita em Papai Noel. Não sei como eles lidam com essa crença, né, na vida adulta, mas enfim, as pessoas adultas e crianças exageram a importância de receber coisas dos outros, né, de ganhar presentes, de serem agraciadas, aduladas pelo outro. A criança está no seu período de desenvolvimento, e para a criança é importante, né, ter esse cuidado, esse amor dos pais, etc. Né? É importante ter esse senso de segurança para uma construção saudável, né, do seu senso de indivíduo, de sujeito, etc. Né? Só que quando isso é exagerado, fica alguém mimado. E os adultos também, nesse sentido, acabam se mimando, ficando pessoas mimadas devido ao poder do apego. Né? Esse apego ao samsara e a ideia de que o nosso eu, né, o poder da ignorância e de avidya, esse nosso eu que acha que merece tudo, que acha que é o centro de tudo. E fica então nessa competitividade, já que há vários eus, todos eles se achando o centro do mundo, um vai competir contra o outro. E de fato, essas expectativas exageradas geram mentes confusas e insatisfeitas. Né? E elas se desenvolvem, em grande parte, ao nos observarem, aqui no sentido de que quando a gente observar a nossa vida sem um senso de discernimento, a gente acaba pensando, para eu ser feliz eu quero tal e tal coisa, eu preciso de tal e tal coisa. Mas se a gente tiver um outro tipo de auto-observação, com discernimento, né, com o poder da sabedoria, discernimento, a gente pode começar a pensar, eu não preciso de tal e tal coisa, eu não preciso que tal pessoa me dê tal e tal coisa. Eu não preciso ter uma grande celebração de Natal, nem nada do tipo. Eu não preciso me apegar tanto a essas datas comemorativas, etc. Eu posso tentar ter uma outra relação com essas datas, com as expectativas em relação a essas datas e com as pessoas ao meu redor. E assim, quem sabe, contribuir para diminuir a perturbação que às vezes se torna muito preponderante nesse período do ano. Esse tipo de comportamento iludido, né, não é comum apenas numa cultura. Isso não é só uma questão da cultura ocidental. Aqui ele está falando do Natal porque ele estava dando um ensinamento para pessoas ocidentais que solicitaram a ele ensinamentos, ao Lama Yeshe, ensinamentos em relação ao Natal. Né? A palavra Yeshe, inclusive, ela significa Dhinana, em sânscrito, né, que é o cognato para gnosis, em grego. Só uma curiosidade, uma breve digressão aqui de uma curiosidade, né, que é a palavra Yeshespa, que pode ser traduzida como Dhinana, como sabedoria, como a percepção direta, como gnosis.
e outras traduções nesse sentido. Mas então, devido ao poder das perturbações mentais, isso é universal, né? Não é uma questão cultural. O samsara, ele não é cultural. A cultura é um produto do samsara, mas o samsara, ele não é cultural, né? O samsara, essa existência de sofrimento, essa existência condicionada, esse ciclo compulsivo e compulsório, ele é universal a todos os seres que estão no mundo do desejo, que estão nessa esfera de consciência e de existência que é o Kama Dhatu, que vai incluir os seres humanos, vai incluir os animais, vai incluir devas ou deuses, vai incluir asuras ou semideuses, vai incluir os chamados fantasmas famintos e vai incluir também os seres que estão presos aos infernos, né? Então isso inclui todos esses reinos, né? E muitos desses reinos têm seus sub-reinos, seus vários níveis, etc., do Kamadato, desse mundo do desejo. E que essa perambulação, que a gente chama de samsara em sânscrito, essa perambulação por esses reinos, esse ciclo de renascimentos compulsivo e compulsório, ele ocorre devido ao poder de avidya, né? A avidya sendo aquele primeiro elo, aqueles elos que nós já estudamos antes, né? Os elos da ignorância que fazem com que haja um surgimento dependente no samsara, né? Que fazem com que surja esse modo de vida que é esse modo de vida de sofrimento, esse modo de vida de condicionamento à ideia errônea de um eu separado. Isso é o samsara. A ilusão da separatividade, ou a heresia da separatividade. Isso é universal para todos os humanos. Então, pode ser encontrado em toda parte. De modo análogo, o antídoto para essa confusão não é ensinado somente no budismo. Outras tradições também vão mostrar esse antídoto. Outras tradições, se lidas de uma forma correta, podemos ver nelas muitas coisas em comum em relação com o budismo. Às vezes as pessoas pensam que há um abismo, né? Não é o caso da maioria que está aqui, né? Porque até aqui a gente sempre tem essa postura mais de diálogo e uma postura de ver pontos em comum, principalmente quando a gente está lidando com do ponto de vista do esoterismo, né? Coisas em comum entre o esoterismo ocidental e o budismo esotérico também, o Vajrayana, que é essencial no budismo tibetano, mas de qualquer forma, muitas pessoas veem esse tipo de abismo, mas isso é uma questão de como a gente vai lidar e interpretar esses ensinamentos e como a gente vai se relacionar com o cristianismo também, né? Mesmo o cristianismo mais tradicional, e o Lama Yeshe aqui, ele não estudava gnosticismo, não estudava esoterismo cristão nem nada, mas mesmo no cristianismo mais tradicional é possível ver pontos em comum com esse ensinamento budista, né? A ideia de se libertar do sofrimento, de sair desse estado de confusão. Até porque, mesmo no cristianismo tradicional também, é possível ver dicas lá de que há sim reencarnação, ou que o budismo prefere chamar de renascimento, de que há várias vidas. Então, então é possível ainda assim ver pontos em comum, mesmo que a gente não vá se aprofundar no estudo dos apócrifos, no estudo das escolas gnósticas, onde aí sim, né, veremos ainda mais pontos em comum entre a tradição cristã, no caso a tradição gnóstico, cristã gnóstica antiga, e a tradição budista. E aí elas casam nesse ponto muito bem, se bem estudadas, bem interpretadas e daí por diante. Mas, de qualquer forma, esse antídoto não é exclusividade nem só do budismo, nem do cristianismo, mas de várias outras tradições, né? E outro ponto interessante também, eu acho sempre curioso, como a gente vê muitos desses lamas no budismo tibetano, na escola Gelugpa, eles constantemente falam disso, né? É dito por autores Gelugpa, né? O próprio Dalai Lama chegou a falar, a reconhecer Jesus como um bodhisattva. E às vezes quando a gente vê esses budismos de internet por aí, a gente vê até uma certa ojeriza ao diálogo com outras tradições, né? Então essas pessoas, na verdade, elas estão bem desconectadas desses lamas, que já têm esse cuidado maior de reconhecer que isso que a gente chama de budismo não é o único caminho possível para as pessoas, né? Mas pensando que o Dharma ele pode se manifestar em diferentes roupagens, na verdade. O Dharma no sentido daquilo que sustenta, não só o Buda Dharma, não só o Dharma do Buda,
mas que essa via espiritual ela pode se desenvolver em diferentes roupagens e levar a resultados semelhantes. É típico das pessoas materialistas acreditar que a felicidade e a frustração dependem totalmente de bens e de fenômenos externos. Então, é basicamente o drama humano, né? A maioria das pessoas que está presa ao samsara, ou melhor, todos nós que estamos no samsara, a gente acredita que a nossa felicidade vai depender do acúmulo de bens e também de como a gente lida com as coisas do mundo, com os sentimentos, com as relações. Fenômenos externos se refere a isso também, né? As coisas que acontecem na nossa vida pessoal e daí por diante. Quando, com perspicaz sabedoria, examinamos profundamente coisas como as nossas atitudes e o nosso comportamento durante o Natal, estamos de fato praticando o Dharma. Então, quando a gente para observar, silencia o barulho mental e se observa e examina profundamente as nossas atitudes, os nossos apegos, este é o verdadeiro objetivo religioso. E esse é um modo de já começar a dar um significado maior para essa data, um significado mais profundo. O estudo do Dharma não significa pensar em algo vindo do céu, de um outro mundo. É claro que há esse aspecto também, há o aspecto cosmogônico no budismo também. Né? Também é outro equívoco as pessoas acharem que o budismo não fala disso, principalmente quando a gente lida com o budismo tibetano, com o Mahayana, com o Vajrayana. A gente tem tratados sobre cosmogonia no, em textos Abhidharma. A gente vai ter também no Kala Chakra Tantra e daí por diante. Mas não adianta se voltar para essas questões se a gente não está cuidando da nossa motivação e da nossa mente, dos nossos estados mentais. É por isso que o budismo sempre volta muito esse foco para o micro, né? Como que está a nossa mente, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com os outros seres, com o mundo. Então, o estudo do Dharma, ele trata diretamente de questões como a nossa motivação, o que estamos pensando e sentindo exatamente agora, em meio à nossa vida cotidiana. Né? Se estamos alimentando as perturbações dentro de nós, os kleshas em sânscrito, ou se estamos cultivando virtudes, se estamos diminuindo o poder desse nosso eu perturbado, dessa sensação de um eu separado, que é fonte de perturbação, porque ele é medroso, né? Ele tem medo de perder o seu senso de integridade. Então, tem aversão a tudo que o ameaça, e ao mesmo tempo tem apego a tudo que afirma a sua identidade, o seu senso de separatividade. E tem a arrogância também desse eu, né? De se achar realmente o centro de todas as coisas. Esse eu inflado de uma forma negativa, né? Que acho que a gente pode chamar aqui esse eu samsárico, digamos assim. Se não nos esforçarmos para controlar e transformar as mentes negativas e confusas, cheias de inveja, de ganância e assim por diante, então não existirá cristianismo, não existirá budismo, nem Mahayana, nem nada que vale a pena. Porque o cristianismo, a sua mensagem mais essencial, se a gente vai lá olhar no Novo Testamento, né, o que Jesus fala, ele vai enfatizar o amor, vai enfatizar a compaixão. Da mesma forma que o Mahayana. O Mahayana vai enfatizar o amor, a compaixão, a abnegação, vai enfatizar o autossacrifício, vai enfatizar o serviço em prol dos outros, vai enfatizar o altruísmo, uma vida virtuosa, uma vida em que há renúncia a tudo aquilo que nos causa danos e causa danos aos outros. Então não adianta nada a gente ficar se voltando toda hora para esses ensinamentos, mas sempre com uma mente que está confusa sob o poder da inveja, da ganância e daí por diante. E aí sob aquele poder da competitividade, né? Se comparando com o outro e tentando derrubar o outro praticante, etc. Para que estejamos de fato numa senda espiritual, é necessário que haja um determinado grau de purificação. Né? Por isso, quando a gente lê esses textos sobre a senda graduada, sobre o Lambrim, etc., eles nos apresentam de início uma preparação, uma atitude que nós devemos cultivar para que então nós consigamos de fato colocar os pés realmente naquela senda. Né? Quem é que percorre uma Mahayana de fato? São os Bodhisattvas, esses que percorrem uma Mahayana. Esses que já vivem uma vida guiados por Bodhicitta, pela mente do despertar, ou
pela mente altruísta. Quem de fato é um cristão? Fica a pergunta, né? Podemos dizer que Jesus era de fato um cristão, porque Jesus, por meio de seu caminho, né, ele realmente alcançou um estado de harmonia com Cristo. E aqui pensando nessa diferenciação. Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Cristo é um princípio, né? Jesus era um humano que estava caminhando numa senda espiritual e que alcançou então um estado elevado de consciência que o fez ser chamado de Cristo. Isso gera muita confusão, né? Mas ele é um Cristo, assim como Shantideva, Tsongkhapa. Shantideva é um Bodhisattva, Tsongkhapa é outro Bodhisattva. Siddhartha é um Buda, aquele que alcançou o completo despertar. Então podemos pensar aqui como algo sinônimo, né? Um Cristo e um Bodhisattva. Aquele que está no caminho, que alcançou um grau elevado de compaixão, que é guiado. O Bodhisattva é guiado por Bodhi, por Bodhicitta, pelo altruísmo. E Cristo, então, é guiado por Christus, é guiado por essa energia que está no coração e que é uma energia puramente compassiva, é guiado pelo altruísmo. Então a gente pode fazer essa relação aqui entre essas ideias, né? Pensando até o Subahal, né, que foi um grande estudioso da Vedanta, mas também estudou bastante a filosofia budista Mahayana. Ele até compara Avalokiteshvara com Christus, que eu sempre gosto de pensar quando Paulo diz Christus em vós é a esperança da glória. Então, está significando que há Cristo dentro de nós, que isso está, essa luz está dentro de nós, né? Jesus então não é o único Cristo, ele é um Cristo, ele é alguém que permitiu que essa energia realmente resplandecesse em seu coração, por meio, de novo, de uma senda gradual, por meio da renúncia, por meio de todo um trabalho que ele fez naquela vida Jesus e que já vinha fazendo em vidas anteriores. E da mesma forma, o Bodhisattva é aquele então que permite que Bodhicitta surja, que permite que essa mente de iluminação, essa mente do despertar, essa mente altruísta, Bodhi, mente Chitta, Chitta, mente Bodhi despertar, com que essa mente se torne repleta dessa luz, irradiando essa energia compassiva que nós podemos associar a Avalokiteshvara. Então, Avalokiteshvara em vós é a esperança da glória, né? Fazendo aqui uma brincadeira com o que o Paulo diz e adaptando para, para o budismo. Então, e isso é estar na senda de verdade. Todas as outras pessoas, elas podem, que ainda não alcançaram esse estado, elas buscam se aproximar desse caminho, né? E nós buscamos nos aproximar da senda Mahayana, mas nós ainda não colocamos os pés na senda de fato. Colocar o pé na senda de fato é se tornar a senda, é se tornar o caminho, como diz a voz do silêncio. E isso já significa então que aquela pessoa, ela já está engajada totalmente naquele caminho, né? Aquilo já se tornou a vida dela. Ela se agarrou àquele caminho, né? É um agarramento aqui saudável. Devemos reconhecer a mente negativa como ela é e depois, aos poucos, começar a encontrar uma solução para a sua causa em nós e nos outros, né? Para o que causam essas perturbações. Dessa forma, a nossa mente pode ser conduzida para um estado de realização interminavelmente tranquilo. Então, a gente deve reconhecer os nossos estados negativos, né? A competitividade, a inveja, os ciúmes, o apego, a ganância, etc. E tudo mais. E aí tentar entender de onde que vem isso. O que está provocando isso? Fazer essa autoanálise. E aí aplicar antídotos. Aplicar antídotos. Por exemplo, se eu tenho muita raiva, eu vou aplicar o antídoto da paciência. Se eu tenho muita ganância, aplicar o antídoto do desapego, da renúncia. Pensar que não importa o tanto que eu queira, né, mais e mais coisas, acumular mais e mais coisas, isso não me trará satisfação. Então não adianta eu querer acumular coisas a despeito dos outros. Então, aplicar esses tipos de antídotos e dessa forma, então, tentar gerar uma mente mais harmônica, uma mente mais tranquila. Porque se eu não cultivar a virtude, né, não dá para não cultivar algum tipo de ação.
né? Ou a gente vai ter ações virtuosas ou não virtuosas, algumas ações são neutras também, né? Como, sei lá, tomei um copo d'água antes da reunião, ou tomei depois, isso é uma ação neutra. Mas o fato é que não dá para ficar parado, né? Então, para que a gente harmonize a nossa mente, a gente tem que, então, transmutar essa energia perturbada em virtude, corrigir esse fluxo que está perturbado, num fluxo, num contínuo virtuoso. E assim a gente alcança a harmonia, a gente alcança uma tranquilização mental que vai facilitar com que o discernimento brilhe em nós, com que esse discernimento intuitivo, a sabedoria intuitiva que compreende a interdependência, com que então ela possa ser exercida, praticada e com que ela surja em todo o seu esplendor na nossa mente. Esse é o caminho, né? A acumulação de método e sabedoria, a prática das virtudes e a prática da sabedoria, né? As paramitas, as perfeições, generosidade, dana, shila, harmonia, né? Essa coerência com o caminho, essa harmonia nas ações de pensamento, de palavra e nas ações de corpo, a paciência ou serenidade de kshanti, a reta energia de virya, né, ter uma energia, uma vitalidade, uma disposição, uma diligência em relação à virtude, em relação a se esforçar no caminho, com ânimo, com alegria. A plena atenção, que vai incluir uma vigilância mental, uma contínua lembrança, que vai incluir um foco nisso tudo e vai incluir também uma tranquilidade mental e prajna, a sabedoria, esse discernimento, essa sabedoria intuitiva, que tem vários níveis, começando pelo discernimento simples, né, de saber separar o joio do trigo, o que é de fato auspicioso, o que é contraproducente, saber distinguir o que é um ensinamento bom, o que não é um ensinamento bom, quais caminhos tomar, quais caminhos não tomar, né, o que abandonar, o que adotar e daí por diante, até chegar realmente na sabedoria intuitiva mais profunda, que é a compreensão do vazio de existência inerente, a compreensão de shunyata em sânscrito, né, a compreensão dessa interdependência de todas as coisas. Então, por isso, quem quiser vir a esta celebração de Natal e trazer um presente, o melhor presente que poderá trazer é uma mente tranquila, buscar uma mente tranquila. Se vocês puderem fazer essa oferta com amor verdadeiro pelos outros, né, com um senso de desejar o bem para os outros, isso será o suficiente. Só isso já ajuda bastante. Aqui temos um grande respeito para com Jesus. E, dado que tantos alunos meus são do Ocidente, aqui o Lama Yeshe falando, né, tudo aqui são trechos do Lama Yeshe, decidimos seguir os seus costumes e realizar esta festa de Natal. Mas devemos tentar torná-la significativa. Então, nesse retiro, eles resolveram comemorar o Natal, já que havia muitos ocidentais, mas de uma forma budista, né, de uma forma em que fosse uma festa significativa, não fosse só para fazer o social, para trocar presente, etc. Mas fosse realmente para que houvesse uma possibilidade de praticar a meditação, houvesse uma possibilidade de cultivar realmente um senso de amor real para com o próximo. Desde que nascemos, de quantas festas de Natal já participamos? Como nós nos comportamos? De que forma elas afetaram as nossas mentes? Examinem, né? Então vamos lembrar, né? Lembrar de todos os natais, né? Festas de Natal aqui pode ser com família, aquelas confraternizações com colegas de trabalho e daí por diante. Eu acho que se a maioria das pessoas realmente fizer esse exercício, vai ter muitas memórias ruins aí, né, em relação ao seu próprio comportamento, né, de como ela se comportou, seja ou por ter abusado do álcool, ter falado que não devia, ter provocado brigas, etc. Então, ter brigado por várias questões, né, questões políticas ou outros tipos de questões, ter aproveitado a oportunidade para causar fofoca, para semear a discórdia, né, para também se alimentar excessivamente de alimentos não muito saudáveis, né, para pensar justamente na carne, né, nessa morte do animal como o alimento principal dessa data, né, que é justamente uma data para nos lembrar da compaixão, e a gente acaba, na verdade, no Ocidente, em geral, as pessoas acabam incorrendo num sacrifício animal, né, o que contradiz completamente o significado dessa data, que é a compaixão.
Então, pensar em tudo isso, refletir sobre isso. Porque a religião ela precisa ser significativa. A data precisa ser significativa se queremos experienciá-la de forma religiosa. E experienciar de forma religiosa significa que encaramos a religião de uma forma significativa. E aqui religião não no sentido que a pessoa tem que se denominar uma coisa, né? Mas, de novo, pensar numa vida espiritual. Né? De novo, pensando na religião no seu sentido original da palavra, desse religare, né? Mas religare com o divino, religare com o espiritual. Então, a religião precisa ser significativa, e para que isso aconteça, devemos nos transformar por dentro. Né? Não adianta só ficar na formalidade externa, aí depois vai para, no caso de quem é católico, né, vai lá para as missas, ou de outras igrejas cristãs, vai lá para as reuniões, congregações, etc. Né, e isso acaba se tornando mais parte do social. Né, e quem nem é cristão ainda, né, a pessoa realmente identifica a sua religião como o budismo ou como outra religião, e aí ela tem que passar por essas datas porque ela vive num país ocidental, a família comemora, amigos comemoram, etc. Tem um significado importante para todos os outros. Então, como tentar transformar isso em algo significativo? Tentando cultivar a sabedoria, né? Tentando ter uma mente tranquila e cultivar a sabedoria. A religião de um indivíduo é a sabedoria que ele integrou em sua consciência, então buscando essa integração. Né? É realmente não somente olhar a bula como uma prescrição médica, mas tentar integrar isso, tentar aplicar esse remédio. Esta semana, em vez de ficarem fazendo planos e festejando, indo para cá e para lá, agir de forma confusa, e encontrando-se com seres confusos, com pessoas confusas, né? E aí, de novo, aí vem toda aquela confusão, porque o consumo de álcool também fica muito exagerado nessa época, né? E as pessoas perdem qualquer tipo de bom senso. Aí tem aquela velha história de um bando de acidente começa a acontecer, de acidente de carro, porque as pessoas bebem muito e não estão nem aí em relação a si próprias e aos outros, e saem dirigindo e tudo mais. Então, há muita perturbação no ar. Então, primeiro, vamos tentar evitar esse tipo de perturbação. E se puder evitar também ficar muito perto de pessoas perturbadas, melhor ainda. Tentem meditar, né? Em vez de tudo isso, de ficar festejando e fazendo planos mundanos, tentem meditar. Mesmo se vocês nunca meditaram antes, caso nunca tenham meditado antes, tentem agora meditar sobre o amor, já que essa data ela é muito relacionada a essa ideia, né? Do amor, da compaixão, o amor cristão, né? Já que ela é associada ao nascimento de Jesus. Então, façam-se a seguinte pergunta: o que quer dizer realmente o amor verdadeiro? Então, meditar sobre isso. Que aqui a gente pode até pensar naquela ideia da bondade amorosa que os textos budistas falam, né? Que recentemente nós vimos numa reunião estudando o compêndio do treinamento de Shantideva, e está lá o vídeo no YouTube, né, com o título A Bondade Amorosa. Né? Pensar nesse amor incondicional, esse amor que se alegra quando os outros estão bem, quando os outros prosperam na vida. Usem o seu discernimento e não aceitem cegamente o que alguém vestido como um lama lhes diz. É que a gente pode adaptar, né, para um cristão, alguém vestido como autoridade da sua igreja diz, né, como um padre, um pastor, ou a pessoa que vai dar alguma palestra, né, no caso de um centro kardecista, ou outras várias denominações cristãs. Né, mas não aceitar cegamente o que alguém vestido daquela autoridade, revestido daquela autoridade, diz. Não adianta ouvir um palavreado sem chegar a nenhuma conclusão a partir da sua própria experiência e juízo. É perda de tempo e só gera mais confusão. Né? Então, aqui também ele está falando, não ouçam algo, não aceitem algo só porque eu disse, só porque eu sou um lama, só porque eu sou uma autoridade, entre aspas. Mas reflitam e meditem sobre aquilo que foi refletido. Essa é uma atitude budista. Né? Da mesma forma, buscar entender o Natal dessa forma, refletir sobre isso, sobre essa data, sobre o seu significado e meditar sobre isso. Não há lugar nesta vida curta para arrogância de palavras vãs. Né? Então não adianta ficar se apegando a palavras que não significam nada para nós, mas buscar refletir sobre o seu significado e ver se faz sentido para nós ou não. Podemos desenvolver continuamente e conseguir o mesmo tipo de força que Jesus tinha.
né, pensando aqui Jesus, pensando de forma budista, que Jesus era um bodhisattva, então é possível se elevar a esse mesmo estado de Jesus. É possível se elevar ao estado de Cristos, desde que nós realmente nos empenhemos no caminho, desde que nós busquemos ter uma reta motivação, que é uma motivação compassiva, que é a bodhicitta intencional, aquele primeiro nível de bodhicitta, quando alguém faz o voto do bodhisattva, né, toma o voto Mahayana, toma o refúgio nas três joias, em Buda, no Dharma e na Sangha espiritual, ou na Sangha dos bodhisattvas, então a pessoa se compromete a buscar desenvolver o bodhicitta, buscar desenvolver esse altruísmo, essa mente do despertar, porque é o altruísmo que leva ao despertar, porque o altruísmo é o contrário de avidya, é a cura para a avidya, para a ignorância, para o egoísmo. Então, é possível conseguir o mesmo tipo de força que Jesus tinha, chegar ao mesmo estado, né? E toda a base da Guru Yoga, que é muito enfatizada no budismo Mahayana, indiano e tibetano, ela é para isso. Nós visualizamos um guru em posição meditativa e buscamos, então, nos inspirar em suas qualidades, para que nós possamos, então, praticar em nossa própria vida essas qualidades, para que nós cheguemos ao mesmo estado desse mestre, né? Se há mestre e há discípulo, é porque se espera que uma hora o discípulo vá chegar na mesma condição do mestre, né? A gente tem sempre que pensar que é como uma escola aqui, né? É um caminho gradual e graduado, de graduação. É esperado que a pessoa se gradue de alguma forma. Em termos budistas, né, o final da graduação é alcançar o completo despertar de um Buda. E a gente pode pensar, então, em termos cristãos, é alcançar a perfeição, como a gente vai ver em textos gnósticos. Né, alcançar o estado de perfeição, se tornar um perfeito. E se tornando assim um perfeito, a pessoa se torna alguém como Jesus e como vários outros mestres de diferentes tradições. Não há nenhuma diferença entre a suprema natureza do Espírito Santo de Jesus, o caráter transcendente da natureza de Deus, e a natureza suprema de nossas mentes. Então aqui ele está fazendo essa relação com a ideia de Espírito Santo, com esse caráter transcendente das nossas mentes, com a natureza suprema das nossas mentes, que é clara luz, que é a bodhicitta. Então essa relação entre o Espírito Santo e bodhicitta. E essa natureza de Deus aqui não no sentido de um Deus pessoal, né? Porque esse conceito ele não cabe no budismo, na filosofia budista, né? Não há espaço para um Deus com vontades humanas na filosofia budista e na maioria das escolas de filosofia indiana, né? Daquelas escolas clássicas da filosofia indiana. Mas é pensar aqui na natureza do divino, né? De uma natureza divina. Pensar aqui em Deus no sentido do theos grego, essa natureza divina que está presente em tudo, mas que não é um ser pessoal que cria e tem vontades, mas é a unidade fundamental de tudo, né? E que em nós também se expressa por meio desse senso de interdependência, esse senso de interconexão profunda com todos os seres, e que se expressa então por meio desse altruísmo, por meio de bodhicitta, dessa mente iluminada, essa mente de iluminação, essa mente altruísta. E essa é a natureza suprema das nossas mentes. Uma vez que se percebe o vazio de todas as coisas, se percebe que esse vazio está cheio. Que esse vazio está cheio de contentamento, esse vazio está cheio de compaixão, esse vazio está cheio de luz, está cheio de bodhi, está cheio de despertar. Esse vazio está cheio de natureza Buda, está cheio da semente do Tathagata, da luz do Christus, que está presente em todos os seres, no lótus do coração de todos os seres. Não existe uma só criatura viva que não tenha esse potencial. Todas as criaturas elas têm esse mesmo potencial de se elevar da mesma forma que Jesus se elevou. Não existe um só ser humano que sofra eternamente, nem há um só pecado que seja permanente. Então também aqui, lembrando que do ponto de vista budista não há sofrimento eterno, não há inferno eterno. E aqui pecado, ele vai usar às vezes a palavra pecado, mas muito no sentido de pensar em perturbação e ações danosas, né? O chamado karma negativo, as ações negativas ou destrutivas,
né, que são ações guiadas pelas nossas perturbações e que causam dano aos outros seres, causam danos a nós mesmos. Então é nesse sentido. E até se a gente pensar no sentido original da palavra pecado, que é errar o alvo, né? Você busca aquele alvo que é a felicidade, que é o contentamento, mas a sua ação ela te afasta daquilo, ela gera mais sofrimento, porque foi uma ação perturbada, uma ação guiada pela ignorância acerca da natureza real do eu e dos fenômenos. Uma ação guiada por avidya, né? A causa do sofrimento. Então por isso você erra o alvo. Mas o sofrimento ele não é eterno, porque esse karma ele se extingue, depende de como a gente pratica outras ações, né? A cada momento praticamos ações diferentes, nesse fluxo contínuo de existência. Tudo está em mudança. E da mesma forma que praticamos, às vezes, ações destrutivas, às vezes praticamos ações benéficas também. Então a questão é de o que nós estamos alimentando. Aquela ideia, né, que o Tsongkhapa vai falar no Lamrim Chenmo, que de ações negativas só virá sofrimento. De ações positivas só virá felicidade. E o que são ações positivas do ponto de vista budista Mahayana? São ações que são destituídas de egoísmo. São ações que visam beneficiar os outros. E principalmente no caso do contexto do Dharma, ações que auxiliam a disseminar o Dharma no mundo. Né? E mesmo se a gente não tenha uma exclusividade com o Dharma budista, né, mas disseminar bons ensinamentos no mundo, ensinamentos que aproximem os seres da iluminação, da libertação, desse ciclo de existências condicionadas, esse ciclo de renascimentos compulsórios, esse ciclo de sofrimento, que ajude os seres a se libertarem, as pessoas, principalmente, a se libertarem dos seus vícios. A ideia de pecado, de sofrimento permanentes, só serve para causar um sentimento de culpa, de culpa e um sentimento que ele é agitado, né? A pessoa fica agitada por meio daquela culpa, que por sua vez gera neuroses e outras formas de doença mental, né? Então, do ponto de vista budista, não é nada saudável ficar com medo de um inferno eterno, né? Achar que seremos eternamente condenados por alguma força externa a nós, etc. O karma, é claro, ele pode nos jogar, né? No budismo, como eu falei, não há um Deus pessoal que julga, etc. Mas há a lei do karma. E a pessoa pode parar realmente em renascimentos não muito agradáveis, né? O budismo tem os seus infernos também. O reino dos fantasmas famintos também, o reino dos animais, que também não é um reino desejável para alguém que já está passando pela vida humana. São reinos em que há muito sofrimento, mas eles não são eternos e é possível sair desses reinos. Vai depender de como a gente vai lidar, vai cultivar determinados estados mentais em nós. Uma pessoa que tem em mente um conceito errado como esse, de um sofrimento permanente, de um pecado permanente, né, porque o cristianismo tradicional muitas vezes vai dar aquela ideia de que já até é um pecado a priori, né, de que estamos pagando um pecado a priori, né, e o budismo não vai compartilhar esse tipo de noção. No budismo depende do que a gente faz com as nossas ações agora. É claro que a gente lida com o karma pregresso, mas a forma como a gente pode, digamos assim, lidar com esse karma, mitigar os seus efeitos, né, mesmo que não dê para anulá-lo, mas mitigar de modo a não repeti-los, é se voltando para um caminho, uma conduta virtuosa. Então, uma pessoa que tem em mente um conceito errado como esse, de um sofrimento permanente, é errado até porque nada é permanente no samsara, nada é permanente nesse mundo de multiplicidade, nesse mundo de manifestação, né? Nem os planetas, nem as galáxias, nem os reinos, etc. Ela atinge um estado inauspicioso, em que a ignorância e a desilusão se tornam insuportáveis. Então, essa pessoa ela vai ficar sempre sofrendo desilusões, porque se ela acha que tem coisas permanentes nesse mundo fenomênico, ela vai sofrer com isso. E, ao mesmo tempo, ela está sendo guiada por uma perspectiva ignorante, uma perspectiva que ainda não percebe o vazio de existência inerente, que não percebe a interdependência profunda entre as coisas, e que é a forma como a gente vive essa interdependência, são as nossas ações, é o nosso karma, que vai nos levar para estados mais felizes ou mais miseráveis.
e sabendo que tudo sempre estará em constante mudança, enquanto estivermos no samsara, né? É uma das marcas do samsara. O nirvana já é outra história. O nirvana é destituído dessa marca da impermanência. Então, quem alcança o nirvana último de um Buda realmente não tem mais o risco de ficar nesse jogo de ora está bem e ora está mal. Essa pessoa, então, que é guiada pela ignorância e que então não vai aguentar as várias desilusões que vão ocorrer em sua vida, e que está neurótica, porque ela está com medo de um inferno eterno ou algo do tipo, ela é guiada por um senso de culpa, né, de autopiedade, o que também não é nada saudável, isso é uma perturbação mental, isso é um klesha, né? A pessoa, no budismo, a pessoa ela tem que se arrepender, tudo bem, um arrependimento sincero significa que ela não pratica mais aquilo, ou que ela vai tentar não praticar mais aquilo. Mas ela tem que se engajar na ação, não dá para ficar se apegando àquele senso de culpa, achando que isso vai trazer algum tipo de atenuação para o que foi feito, porque não vai, né? O karma será experienciado de qualquer forma. Então, tem que, ok, se arrepender, sinceramente, mas seguir em frente e tentar não repetir. Mas, de qualquer forma, então, a pessoa que está perturbada, ela acabou com o sentido da vida e não tem para onde se voltar senão para o desespero, porque ela vê o sofrimento como permanente, ela não vê possibilidade de se libertar do sofrimento e ela está então tomada pela ignorância, pela desilusão com a vida. Contudo, conforme desenvolvemos uma compreensão mais profunda, conseguimos experiências mais válidas e por isso nos tornamos mais puros também. Se a gente vai refletindo, meditando, estudando, né, para meditar e refletir, tem que estudar antes, ouvir o ensinamento, né, se dedicar ao estudo do Dharma, buscar estudar o cristianismo, mas de uma outra forma, de uma forma mais profunda. E nesse ponto o estudo do Dharma pode auxiliar também, né, a entender o cristianismo sob uma outra luz nesse diálogo. A gente pode, na verdade, tentar entender muitos dos conceitos cristãos que, né, passaram por muitas reinterpretações ao longo da história. A gente pode entendê-los melhor estudando o budismo, entendendo que há muitos pontos em comum entre o budismo e a mística cristã, entre o budismo e o cristianismo esotérico ou o esoterismo cristão, entre o budismo e o gnosticismo, o cristianismo primitivo, né, buscando essa outra literatura, digamos assim, essa literatura mais alternativa do cristianismo. E aí se torna algo muito mais interessante, né, que ao invés de buscar a salvação por um Deus pessoal, ou achar que Jesus morreu para nos salvar, entender que não, que Jesus nem martírio sofreu, né, porque um bodhisattva não sofre martírio. Um bodhisattva ele não se martiriza, para ele o altruísmo é algo natural, e porque não se pode martirizar a natureza espiritual a que ele acessou, que é Christus. Então não há esse espaço para martírio, que Jesus é uma coisa, Cristo é outra, mas Cristo é um estado elevado a que ele chegou, a que ele se conectou, né? Então entendendo tudo isso, e que Jesus ele faz parte, ele é um mestre elevado de uma tradição, e que há outros mestres elevados de outras tradições, que ele não é o único, né? Então ter essa outra perspectiva, que não é uma perspectiva anticristã, muito pelo contrário, mas é uma perspectiva de ver uma outra forma de ver o cristianismo alinhada com o Dharma, né? De ver o cristianismo alinhado com o Dharma e com outras tradições que podem estar alinhadas também nesse tipo de diálogo. Jesus disse e dessa forma, então, a gente consegue experiências mais válidas e por isso nos tornamos mais puros, porque então a gente vai entender que é uma responsabilidade nossa chegar a esse estado de Cristos, chegar a esse mesmo estado a que Jesus chegou. Então, buscar seguir esse mesmo caminho, de amar ao próximo como a ti mesmo, de buscar renunciar às coisas da matéria, como diria Jesus em Piche Sofia, né, outro texto importante do gnosticismo, e buscar essa outra literatura, entender que o reino já está aqui, mas nós não o vemos porque estamos na ignorância, estamos no embotamento, no torpor. Né? O budismo fala muito da desatenção, da falta de foco, da ignorância. O gnosticismo vai falar do torpor, de que estamos nesse sono e por isso não conseguimos ver esse reino que já está disponível, esse reino que já está em nós, né? Essa possibilidade de nirvana que já está em nós, aqui, comparando com o budismo. Então, isso é o evangelho de Tomé, né? E Jesus disse que se não formos crianças, não poderemos entrar no reino dos céus.
né? O Lama Yeshe, ele pega essa parte, ele vai dizer: nos convertermos em crianças significa sermos mais naturais e descobrirmos a realidade natural do que nós, como humanos, podemos ser e fazer, em vez de nos deixarmos apanhar pelo mundo de fantasia, de nossas ideias fixas. Então, esse ser criança, aqui ele dá essa interpretação, né, no sentido da gente se deixar um pouco as roupagens viciadas da nossa vida mundana, né, da nossa vida viciada em samsara. A gente pode entender nesse sentido, mas a gente também pode entender no sentido gnóstico, que até eu citei o Evangelho de Tomé, né, e outros textos gnósticos também falam disso, de que a pessoa, para realmente acessar ao reino, a esse reino que não é um lugar, mas é um estado de consciência, essa pessoa, ela tem de fato de se tornar uma criança, no sentido de que ela tem que entrar num caminho, ela tem que entrar numa senda. E quando a gente começa num caminho, quando a gente começa a nossa educação, a gente começa como criança, né? No início, eles são crianças. Então, você tem que entrar no estado de humildade que você está preparado para receber esses ensinamentos e um modo de vida, orientações sobre um modo de vida que são diferentes dessa vida normal que você vivia antes, dessa vida mundana, essa vida comum, né? Em termos budistas, essa vida só voltada para o samsara. Então, o se tornar criança é isso, é se tornar um neófito, a gente poderia pensar. É nesse sentido que a gente vai ver na literatura gnóstica do cristianismo primitivo. E aqui, quando eu falo em gnosticismo, claro, estou sempre falando do gnosticismo antigo, né? É sempre nesse sentido desse gnosticismo antigo. Então, pensar nesse sentido. E então, dessa forma, a gente, de certa forma, está tentando se desapegar daquelas noções anteriores, que eram noções de ver o samsara como sendo a única vida possível, né? Se desapegando das visões errôneas. Então, próximo slide aqui. E aqui ele vai perguntar algo, né, sobre uma meditação. Se seria possível fazer uma prática de meditação no caso de alguém devotado a Jesus, né? O senhor poderia nos fazer um breve resumo de uma prática de meditação que alguém devotado a Jesus pudesse fazer? Então ele agora vai dar ele vai trazer agora esse tipo de prática, né? Então aqui ele vai dizer, né, uh, como prática diária, né, vocês podem fazer o seguinte, aqui ele vai dar o exemplo de uma prática de Guru Yoga mesmo, né, de você buscar se conectar com esse Guru de modo que ele se torne, e sempre lembrar, né, que essa devoção da Guru Yoga, essa devoção ao Guru, né, Yoga significa união, então buscar esse senso de união com o Guru, né, o discípulo e o Guru como inseparáveis, mas é no sentido que representa um comprometimento com o caminho, né, não é uma idolatria à personalidade, nem achar que ele vai te dar bênçãos, vai te dar coisas, etc., né, vai te dar um carro, nada disso, mas é no sentido de que você se conecta com esse Guru no sentido que você vai tentar viver esses ensinamentos que ele dá, né, e ajudar dessa forma, pelo seu exemplo, a promover esse ensinamento, né, pelo seu exemplo de vida, a promover esse ensinamento, a promover esse caminho, né, a promover o Dharma, no caso da Guru Yoga praticada com budistas, né, com personagens budistas. E aí, claro, tem sempre que tomar cuidado com a Guru Yoga, tem que atestar que se trata de um lama idôneo, elevado, como Tsongkhapa, Shantideva e outros, né? E no caso aqui, se reconhecemos Jesus também como um ser elevado, né? Como um bodhisattva elevado, então também podemos praticar uma Guru Yoga devotada para Jesus. Então, sentem-se ou ajoelhem-se, né? Aqui buscar uma postura meditativa confortável, essa é uma prática meditativa. Relaxados, mas com as costas retas, a coluna ereta. Mentalmente visualizem a figura de Jesus. Seu rosto tem uma expressão tranquila, serena e terna. Uma representação de Jesus pode ser usada como modelo para essa visualização. Então, pegar uma imagem de Jesus, né? Eu não pegaria uma imagem dele na cruz, porque eu me identifico com o gnosticismo cristão. Então, para mim, toda essa coisa de martírio, etc., idolatrar o martírio, não faz sentido. Mas, então, pode pegar uma imagem de Jesus que
seja uma imagem que ele apareça num semblante tranquilo, né? Aqui eu até achei essa imagem de Jesus meditando, que acho que é bom para essa aproximação aqui entre o Ocidente e o Oriente, né? Ele aqui em posição meditativa, vestido todo de branco, né? É uma forma que nós podemos visualizá-lo também. Então, depois, né, então visualizar Jesus, e aqui eu dei um exemplo, né, visualizá-lo, por exemplo, em posição meditativa, todo vestido de branco. Depois visualizem uma luz branca que emana da auréola, muito radiante de Jesus, em relação à auréola de vocês. Essa imagem até já tem essa luz branca na auréola, né? Então essa energia que vem da coroa, essa luz branca que vem da coroa e que toca as nossas coroas também. Essa luz branca faz parte da natureza da energia espiritual, e assim que entra no corpo, purifica a contaminação física, acumulada durante um número incontáveis de vidas. Então aqui é a purificação do corpo. Essa luz branca representando, que vem da cabeça dele, toca a nossa cabeça, né? Que vem da sua coroa e toca a nossa coroa. E algumas práticas a gente às vezes vê como ela vindo da testa, né? Do meio da testa e tocando o meio da testa do praticante. É uma possibilidade também. Mas é sempre um raio de luz branca. E aí, então, da mesma forma, visualizem uma luz vermelha emanando da garganta de Jesus e entrando na sua. Então, uma luz vermelha que emana da garganta de Jesus e entra na nossa garganta, penetrando completamente as cordas vocais com a sensação de felicidade. Isso representa a purificação da fala, né? O vermelho aqui representando uma fala purificada, em que a gente tenta se desligar das ações errôneas da fala. Na primeira, a gente tenta se desligar das ações errôneas do corpo, e aqui das ações errôneas da fala, né, que seria o mentir, o uh, causar discórdia, etc. Né, as várias formas que podemos causar danos aos outros e a nós mesmos por meio das ações verbais. E depois do coração de Jesus, uma infinita e radiante luz azul. Então, do coração de Jesus, uma luz azul. E esse é um azul mais índigo, né? É um azul royal, digamos assim, mais royal, mais azul marinho. Né? Não é o azul celeste exatamente, é o azul marinho. Então, essa radiante luz azul marinho que vem penetrar o seu coração, purificando a mente de todos os seus conceitos errôneos, que representa, então, a purificação da mente, esse azul marinho, que é a purificação da mente egoísta, da mente permeada de dúvida e da mente estreita. Então, visualizar Jesus e visualizar uma luz branca que sai da cabeça, nessa sequência, né? A luz branca sai da cabeça, sai da coroa, vai para a nossa coroa, depois uma luz vermelha que sai da sua garganta e vem para a nossa garganta, e depois uma luz azul que vem do seu coração e vai até o nosso coração. No budismo tibetano, essas luzes representam as 3 sílabas da purificação das 3 portas da ação. Então, o branco representa na cabeça ou na coroa, representa o Om, né, o mantra Om, que é o corpo, né, essa totalidade do corpo e a purificação das ações de corpo. Aqui é representado pela sílaba A, vermelha. Né, a sílaba A vermelha, que é a purificação das ações de fala, das ações verbais, do nosso uso das palavras. E no coração, a luz azul marinho, ou essa cor, esse azul índigo, né, a cor de lápis lazuli. Pega uma foto de uma pedra lápis lazuli, que é esse azul. Então, esse azul, ele representa a purificação da mente, né, no nosso coração. E é representado pela sílaba Hum. Então, são essas 3 sílabas, que é uma meditação muito comum que se faz no budismo, às vezes até no início de outras práticas, né? Visualizar o Om, A, Hum, essas 3 sílabas representando as ações de corpo, de fala e de mente devidamente purificadas. Né? Então, até dá para entoar o mantra também, né? O Om, A, Hum. Aqui ele não dá essa sugestão, mas é uma possibilidade também. Então, e aí depois, aqui ele vai falar essa purificação tripartida, né, tríplice do corpo, fala e mente, pode ser de grande auxílio para todos que tiverem grande devoção para com Jesus. Então aqui ele está dando esse exemplo dessa prática budista, né, essa prática de Guru Yoga, usando esse, esse mestre. Se vocês forem capazes de visualizar todo o acima descrito,
pode então se concentrar apenas no coração de Jesus, né? Se for dar muito trabalho para pessoas, ela não está acostumada com esses tipos de visualização, foca no coração, foca no coração do guru, né? E desse centro muito glorioso emana uma energia branca e brilhante. Então, focar no coração de Jesus e visualizar uma energia branca e brilhante que é emanada e irradiada e que purifica todos os aviltamentos. Aqui purifica todas as máculas, né? Purifica todas as perturbações ou aflições. Então, vai remover as máculas, a pura energia de Cristos, né? Dessa natureza Cristos que está presente no coração de todos os seres, né? A semente do Cristos, ou, em termos budistas, a natureza Buda. Em sânscrito, o Tathagata Garbha, a semente do Tathagata, a semente do Buda, que está presente em todos os seres. Então, visualizar essa luz branca que vem do coração e que purifica, então, e remove todas as máculas. É uma possibilidade também. E aí ele vai dizer, vocês também podem concluir essa meditação visualizando uma flor de lótus branca se abrindo no coração, que aí representa a energia compassiva, né? Ele vai associar a isso, a essa energia compassiva, como esse lótus que se abre e dele emana, então, uma energia compassiva, essa luz compassiva que quer abrir os outros lótus também, que quer auxiliar os outros a se iluminarem também, que é aquela energia associada a Avalokiteshvara, né? Uma qualidade, um atributo associado a Avalokiteshvara com o mantra Om Mani Padme Hum, né? Daria até para entoar o Om Mani Padme Hum, nesse caso aqui, fazendo essa associação, quem sabe, né? Ou visualizando Avalokiteshvara no coração dele, no coração de Jesus, né? Seria uma possibilidade aqui fazendo essa ponte Oriente-Ocidente. E nesse sentido, então, é como a rosa, né? A rosa dos Rosa Cruzes, que a gente tem a cruz, né? Tem o plano horizontal da matéria, o plano vertical, que é o espírito que acende, e nesse perfeito equilíbrio, então, a rosa que no coração da cruz que ela desabrocha, representando essa energia do amor, essa energia da compaixão, e que ela se mostra para que outras rosas possam se abrir também, né? Porque quando uma flor desabrocha, ela está pronta agora, vai lá a abelha, tira o pólen e assim permite, pela polinização, que outras também possam desabrochar. Aqui é uma comparação meio simples e grosseira que eu estou falando com essa ideia da flor, né? Porque a flor é associada a essa ideia de compaixão, de altruísmo, seja o lótus, seja a rosa, como aquilo que se abre. E porque é um coração aberto também, né? Não é um coração fechado, é um coração aberto para todos os seres, né? Desabrochado, pronto para receber todos os seres em seu coração. A pessoa pronta, né, para receber todos os seres em seu coração. Então aqui é uma sugestão que ele dá. E se essa meditação for feita diariamente, com uma concentração satisfatória e uma motivação muito pura, pode ser muito eficaz para transformar as ações, as palavras e os pensamentos comuns, e para levar vocês mais perto das qualidades divinas de Jesus. Então é uma forma de buscar aproximar, porque é isso que a Guru Yoga busca, né? Se aproximar dessas virtudes, para que nós geremos essas virtudes em nós, né? A gente pensa, se foca nas virtudes, se compromete com a prática delas, e se a gente se identifica como esse guru, se ele é um exemplo para nós, então a gente reforça esse compromisso de tentar praticar, desenvolver essas mesmas qualidades. E no caso a compaixão, então, buscar cultivar e desenvolver essa compaixão, né? Espalhar uma energia compassiva, né? Pensamentos, intenções compassivas para com os outros seres. E nessa época do Natal, isso é muito bom, isso é muito auspicioso, já que a gente tem, né, toda a humanidade, não toda a humanidade, né, desculpe, grande parte do mundo ocidental, na verdade, né, do mundo cristão, se voltando para esse período, né, de final de ano, de Natal, Ano Novo, jogando muitas intenções, etc. É importante também a gente tentar jogar boas intenções nesse sentido, né, boas intenções ah, para ajudar um pouco a atmosfera desse mundo. E aí, então depois, a gente já está quase no final, né? Depois disso, o Lama Yeshe ele vai comparar um pouco, né, a biografia de Jesus como alguém que alcançou um estado elevado com a biografia de Tsongkhapa,
né? Tsongkhapa é o fundador da escola Gelugpa, né? No canal tem muitos vídeos do Lamrim Chenmo, que é o grande tratado da senda graduada, cujo autor é Lama Tsongkhapa, o grande reformador do Dharma no Tibete, que viveu no século XIV e XV. Então, desde o dia em que nasceu até a sua morte, a vida do Lama Tsongkhapa foi de contínua meditação e ensinamento, trazendo benefícios a incontáveis seres-mães sensíveis, aquela ideia de no budismo nós vermos os seres como nossas mães e tentarmos retribuir, então, a bondade que as nossas mães tiveram para conosco, nos tornando pessoas altruístas em relação a esses seres, né? Servindo a esses seres, entendendo que eles podem ter sido nossas mães no passado, ou poderão ser nossas mães no futuro. E que a própria vida ela só se sustenta devido a essa interdependência profunda. Então, Tsongkhapa não fez nada de forma egoísta, porque ele também, assim como Jesus, é um bodhisattva. É alguém que alcançou um estado elevado, é guiado por bodhicitta, é guiado pelo altruísmo. É difícil acreditarmos, não é? Por quê? Simplesmente porque desde que nascemos, o que temos feito? Como se compara a história da nossa vida com a biografia do Tsongkhapa? É tão difícil, às vezes, quando a gente vê, e muita gente acha até piegas e repetitivo, quando a gente vê esses textos budistas ou de outras tradições, né, seja da Vedanta, do cristianismo, etc., que ficam falando, batendo nessa tecla da compaixão, do amor, tudo mais. As pessoas se incomodam, em parte com razão, porque as religiões institucionais organizadas elas transformaram tudo isso em hipocrisia, né? A gente tem castas sacerdotais que não praticam nem de perto aquilo que elas pregam. E a gente tem exércitos, hordas de beatos, de crentes, de fanáticos, que estão muito longe de praticar aquilo que eles pregam. Que, muito pelo contrário, distorcem todo esse ensinamento. Então faz sentido também, em parte, porque esse tipo de mensagem causa uma certa ojeriza nas pessoas, né? E por isso até que a questão do Natal hoje em dia, muita gente só quer pensar na questão mais material, no presente, porque se começam a se falar no significado mais profundo do Natal, do amor, a pessoa já começa a associar isso justamente a toda uma história, né, de perseguição, de inquisição, a toda uma história de hipocrisia, de abusos, etc., né, e ao poder institucional das religiões, né, da religião institucional, que, em geral, é só uma sombra da verdadeira religião, né, da verdadeira religião sabedoria. Então, é difícil a gente pensar que alguém pode viver esse tipo de vida, mas se nós acreditarmos, se nós temos convicção e confiança no Dharma, isso é possível. É possível um outro modo de vida, que é o modo de vida do Bodhisattva, o estilo de vida do Bodhisattva, a senda do Bodhisattva, como Shantideva tanto enfatiza. E, e aí a gente pensa, né? A gente não acredita porque desde que nascemos o que temos feito exatamente? Porque parece tão inconcebível e tão distante de nós um Tsongkhapa viver daquela forma totalmente inegoísta, né? Repleta de altruísmo. Como se compara a história da nossa vida com a biografia dele? Vamos comparar a nossa vida com a biografia de Tsongkhapa. Comparar a nossa vida com a biografia de Jesus, com a biografia do Buda, com a biografia de vários desses personagens. Né? Como que se compara? Quando averiguamos, conseguimos ver que durante a nossa vida inteira, sempre estivemos pensando no eu, no senso de eu, sempre o colocando em primeiro lugar. Então, sempre colocando o nosso eu em primeiro lugar, né? Devido a esse poder da ignorância, porque são capazes de alcançar um estado mais elevado que nós, assim como Jesus. Eles também estiveram no mesmo patamar que a gente, né? Talvez em patamares até piores em suas vidas anteriores, porque tudo é um processo, né? Uma senda gradual e graduada. Mas em algum momento eles entraram no caminho, colocaram seus pés e avançaram. E a gente continua aqui, né? À deriva no samsara, tentando não se afogar no oceano do samsara. Porque desde tempo sem início, nós somos afligidos pela ignorância, somos afligidos por um senso de eu separado, e continuamos afligidos por essa ignorância na nossa vida atual, sempre colocando o eu, a separatividade, em primeiro lugar. Portanto, quando comparamos o que fizemos com as coisas incríveis que o Lama de Tsongkhapa fez, devemos concluir que ele era completamente louco, ou que nós somos os loucos. A gente tem que decidir.
né? Quem que é o perturbado aqui da história? É o Tsongkhapa? São os Bodhisattvas ou somos nós? No dia de Natal, lemos o que Jesus fez durante a sua vida, a história dos seus atos de compaixão. Todo o seu modo de vida é em si um ensinamento, né? Por isso que é importante ler as biografias desses gurus, por mais que muitas tenham manipulações históricas, mas ler mesmo essa parte mais lendária, mítica, porque ela sempre contém uma lição ali, né? E qual o exemplo que nós podemos ter a partir daquilo. E a história de Jesus, obviamente, a biografia oficial dele é totalmente manipulada, como eu falei, não há certeza em relação à data que ele nasceu, provavelmente não foi naquela data. Se a gente for estudar os estudos do Mead, né, do George Mead, em relação ao gnosticismo, Jesus não nasceu no ano 1, né, teria nascido antes, na verdade, e da mesma forma em relação a muitos desses personagens do budismo, que também vão ter biografias muito floreadas, às vezes com certos exageros, né, com muitos elementos míticos, mas ainda assim, tudo que está lá pode nos dar uma lição. Então, todo modo de vida apregoado por Tsongkhapa e o modo de vida que ele seguia é em si um ensinamento. São em si um ensinamento. O mesmo é verdadeiro para a vida do Lama de Tsongkhapa, que, assim, estava falando de Jesus, né? O modo de vida de Jesus é em si um ensinamento, né? Tudo que ele pregava. O mesmo é verdadeiro para a vida do Lama de Tsongkhapa também, né? E ele tinha a sabedoria de Manjushri de Tsongkhapa, a compaixão de Avalokiteshvara e o poder de Vajrapani. Então, Tsongkhapa ele é associado a esses três aspectos da mente de um Buda, da mente de um ser que alcançou o completo despertar, né? Essas três qualidades ou atributos, né? Associados também à natureza Buda, né? Potenciais que temos em nós. A sabedoria de Manjushri, que é essa sabedoria que compreende a real natureza dos fenômenos, que compreende o vazio de existência inerente, né? A sabedoria intuitiva, com essa espada flamejante que corta a ignorância. A compaixão de Avalokiteshvara, que representa a bodhicitta, representa o altruísmo, é uma grande compaixão que se volta para todos os seres, que inclui também o amor incondicional, inclui a alegria em ajudar os seres, inclui a equanimidade. E o poder de Vajrapani, aquele poder que supera os obstáculos, aquele poder que não se deixa abater, aquele poder que venceu as perturbações. Vajrapani azul marinho, flamejante, como esse poder da paramita, da perfeição víria, né? Essa energia, esse ânimo poderoso que segue adiante. Kedrub, um dos principais discípulos de Tsongkhapa, apontou o erro de fazer uma abordagem imprecisa e pouco crítica da avançada prática do Dharma, né? O Tantra ou o Yoga budista. O Tantra autêntico ele é sempre simbólico, né? E isso é algo que Tsongkhapa vai enfatizar bastante. Então é um grande erro pensar que os praticantes do Tantra não precisam da sabedoria da meditação analítica de Vipassana. Tsongkhapa também vai enfatizar que não basta só aquietar a mente, como algumas escolas vinham pregando no Tibete naquela época. Não basta só simplesmente aquietar a mente, mas tem também que desenvolver a sabedoria, tem que desenvolver o discernimento. Tem que ter a chamada meditação analítica, Vipassana ou Vipassana. Nesse sentido aqui, que você tem que entender o vazio de existência inerente. Né? Que só assim, então, a pessoa vai poder, de fato, avançar de forma adequada no Tantra. Uma vez que já não há mais um senso de eu, a deidade interna, ela pode, então, se manifestar, porque aquela deidade não é mais um eu. Aquele divino já não é mais um eu. Se ela não tem um reto conhecimento, uma reta sabedoria acerca disso, algumas práticas tântricas, na verdade, podem ser destrutivas, inclusive, né? Podem causar muita confusão, porque aí o senso de eu vai se reforçar ainda mais, ela vai achar que tem um eu divino, vai alimentar as perturbações, vai alimentar os vícios, os desejos mundanos e tudo mais. Então, só ter fé e tranquilizar a mente, embora sejam essenciais, não são suficientes, né? São essenciais a convicção, a fé no caminho e a tranquilização da mente, né? Acalmar a mente, mas é necessário também desenvolver a sabedoria, desenvolver essa sabedoria intuitiva, desenvolver o discernimento acerca da real natureza do eu e dos fenômenos.
e por isso a meditação analítica é importante. O estudo nesse sentido, então, ele é essencial, a reflexão é essencial, usar o pensamento de forma adequada é essencial. A prática de Guru Yoga, na qual a pessoa se vê como inseparável do Guru Buda, deve despertá-los para a percepção dos seus potenciais ilimitados. Então, aqui é uma imagem do Kidrubi, né? E o Lama Yeshe, então, ele vai enfatizar que, já que o personagem como Tsongkhapa corrigiu erros, né, e enfatizou o que seria o ensinamento idôneo, por que não se focar nele também? Né? Ou a pessoa pode se focar em Jesus, ou em outros, conforme ela se identifica. Né? Mas pensar que eles seriam como o Buda, né? Seriam representantes do Buda, seriam representações do Buda, já que o Buda não pode acessar este mundo, porque, né, o grande nirvana de um Buda, esse estado último da iluminação que leva à onisciência, né, o Buda ele é o todo conhecedor, é aquele que alcançou esse estado último. Então já é um tipo de estado de consciência que já não mais comporta renascer neste mundo, não comporta mais renascer neste mundo tão dual, mas aos seus representantes. Né? Esses bodhisattvas são os seus representantes. Podemos pensar em Jesus nesse sentido. Então, a pessoa se vê como inseparável desse guru. E nesse sentido, ela o visualiza e percebe os seus próprios potenciais ilimitados, percebe que ela tem esse mesmo potencial de chegar nesse mesmo estado que esse guru, Jesus, Tsongkhapa, pode fazer uma guru yoga para o próprio Buda também, né? Uma representação para o próprio Buda também. Houve muitos adeptos do Lama Tsongkhapa que alcançaram a iluminação seguindo seus métodos de yoga tântrico, então seguindo a reforma que ele enfatizou no Tibete, né, como Gyaltsab, Tsabe, Kedrubi, Gyalva Insapa, né, Kedrubi muito ligado à linhagem dos Panchen Lamas posterior, Insapa também muito ligado a essa linhagem dos Panchen Lamas posterior, que vai ter a sua sede em Tashilhunpo, e no outro mosteiro mais reservado também. Então, esses são apenas alguns dentre os mais famosos, né, e personagens que também podem ser, que com os quais nós também podemos, sobre os quais, melhor dizendo, nós também podemos nos focar. Né? Gyaltsab, Kedrubi, Ensapa, personagens avançados. É possível acessar alguns ensinamentos deles, né? Algumas traduções disponíveis, há comentários do Gyaltsab, há textos do Kedrubi, talvez não em português tão facilmente, mas em inglês é possível achar ensinamentos deles também. Né? E todos eles como discípulos avançados, como grandes seres, também como bodhisattvas elevados, e podemos nos focar no exemplo deles também. O fato é que há muitos mestres, né, há muitos bodhisattvas e gurus. A questão é saber distinguir quais são os idôneos, quais não são, mas mesmo sabendo quais são os idôneos, há muitos. Da mesma forma, se vocês seguirem um caminho gradual e graduado do Sutra e do Tantra, como ensinado por Tsongkhapa e outros grandes gurus das diversas traduções têm explanado, não há razão para que vocês não possam alcançar a iluminação. E não há distinção entre homens e mulheres nesse sentido, né? O caminho está disponível para todos, todos que têm um nascimento humano, né? Porque é no corpo humano que é possível se tornar um Buda. E por isso é útil ler as biografias dos grandes mestres do passado, como eu falei, mesmo que elas estejam cheias de floreios e não tenham uma acurácia histórica, né? Tenham manipulações, tenham distorções em relação aos fatos, em relação à história de fato, mas ainda assim poderá haver lá exemplos, né? Exemplos de qual conduta a ser seguida. Então pode ser muito útil, né? Pensar na história da vida de Jesus, nessa história mítica mesmo, né? Com uma jornada iniciática, e com as virtudes que ele desenvolveu e que podemos cultivar em nós. E o mesmo também em relação à biografia de Tsongkhapa, né? As virtudes que ele desenvolveu, os ensinamentos que ele enfatizou, as escolas e gurus com os quais ele teve contato. Isso vai nos dando dicas, né? Porque ele é considerado o grande reformador do Dharma, mas já também, é claro, havia outros grupos idôneos naquela época, né? Na Sakya, na Kadampa antiga, e ele bebeu disso e depois sistematizou, né? E dando uma maior ênfase aos ensinamentos da velha escola Kadampa, né? Os ensinamentos da senda gradual e graduada, que foram muito enfatizados por Atisha, no século XI, e por toda a escola Kadampa. E também a escola Kadampa, e depois a Gelugpa, com Tsongkhapa e o seu núcleo, vão enfatizar a importância de transformar a mente, transmutar a mente, que é o ensinamento do Lojong. E aqui, para fechar, né, que é a última parte do livro do Lama Yeshe,
ele traz esse ensinamento, né, a transformação Olojong, o treinamento da mente em 8 versos, do Geshe Langri Tangpa, um personagem da antiga escola Kadampa, lá do século, entre o século XI e XII. Por meio da vigilância mental, hei de enfrentar e afastar sem demora a mais sutil ilusão, quando esta aparecer, antes que prejudique a mim e aos outros. Eu escolhi essa estrofe, mas como deixar com uma mensagem de Natal, né? Muitos talvez tenham que viajar, tenham que conviver aí com muitas pessoas, talvez pessoas com as quais vocês não se deem muito bem, não gostem muito, etc., né? Com parentes, etc., que pensem de forma muito diferente, tenham ideologias, opiniões muito diferentes em relação às questões, né, que estão em voga hoje no mundo, etc. Mas então, para tentar ter essa atitude de vigilância mental, e assim enfrentar e afastar sem demora qualquer tipo de ilusão. Ilusão é uma perturbação que vem, né, que reforça esse senso de eu quando a gente se sente ameaçado e sente que tem que se envolver no conflito que talvez não seja necessário para nós nos envolvermos. Ou então que a gente acaba cultivando pensamentos ruins e fala coisas destrutivas para outras pessoas, danosas para outras pessoas. Então, a gente parar, respirar, quando perceber que isso está surgindo na nossa mente, ter essa vigilância. E afastar. E afastar como? Aplicando um antídoto, levando a mente para pensamentos elevados, né? Pensando no exemplo de Jesus, por exemplo, no caso do Natal, né? Se temos uma identificação com esse mestre, ou então pensando em Tsongkhapa, voltando a mente para o Buda, e daí por diante, né? Pensando nas virtudes, pensando no vazio, que somos todos vazios de existência inerente. Então não há também por que ficar se apegando muito, né, às opiniões do meu eu e dos outros eus em conflito, em contradição. É claro que há casos em que temos que defender aquilo que é idôneo e tudo mais, mas num feriado de Natal não tem por que se apegar muito a isso, né? Tentar usar essa data, esse período, que as pessoas estão muito concentradas e focadas, né, formando, digamos assim, uma mandala natalina global, né, tentar limpar essa mandala, permitir que seja uma mandala auspiciosa e virtuosa, em que realmente o real significado desta data possa resplandecer, né, e possa pulsar, essa luz possa pulsar nessa mandala de Natal. E assim, evitando prejudicar a mim, evitando prejudicar aos outros e cultivando bons pensamentos, né, tentando auxiliar o mundo dessa forma.